vai perder. Bom, vamos lá para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a questão do Brasil no sistema internacional. Por que é importante a gente analisar aí o sistema internacional, analisar as relações internacionais, né? Se na outra aula a gente relacionou os países, os territórios, em relação à geopolítica, não vai ser diferente agora aqui na questão do Brasil, né? Vamos analisar um pouco mais aí a nossa casa, o nosso lado interno, que é fundamental para o nosso sistema. Então vamos lá. Antes da gente começar, é importante a gente tentar determinar aí o que é o sistema internacional. Então, o sistema internacional, a principal característica do sistema internacional é que ele é um sistema anárquico. O que é isso? O que é um sistema anárquico? O sistema anárquico é um sistema no qual há tratativas regulares entre os estados. Só alterar aqui fica melhor. Entre os estados, certo? Entre os estados, que vai aí, digamos, criando uma sensibilidade e uma criação de fórmula e de formar as relações internacionais, né? Essas relações que a gente coloca nesse sistema, né? Que são as relações entre os estados, entre os territórios, entre os países, né? Que vai além do ambiente constituído aí pelos estados, né? Pelas diversas pelas diversas instituições internacionais, né? Instituições internacionais essas que eu coloquei aqui, que são relações internacionais propriamente ditas além do ambiente constituído pelos estados e pelas diversas instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas, como a CDE, como as ONGs e como os movimentos sociais, né? E vai fazer com que esses locais sejam aí estabelecidos e tenham as suas relações, né? Principalmente com os movimentos sociais, interação no mundo, né? E se referindo aí ao conjunto dessas relações, ao conjunto dos estados, né? O termo de uso que a gente coloca, ele foi estabelecido a partir dos estudos das relações internacionais, que tem como significação, geralmente, uma significação muito mais ampla do que de fato está acontecendo, né? Traz, dentro do seu sistema internacional, aí relações com a ideia de hierarquia, com a ideia de hierarquia, né, entre os estados, né, sendo aí essas hierarquias sendo baseadas entre as suas capacidades políticas, as suas capacidades militares, econômicas e etc. E às vezes aí é referido simplesmente como sistema de Estado ou governo no mundo, né? Então, é importante colocar que o mundo atual ele tem de se organizar com um sistema de multipolar, dada a emergência da China e a consolidação da União Europeia, né? Então, é um conceito-chave para a gente entender um pouco as relações internacionais, tendo assim uma formulação pelo reconhecimento das relações entre os estados, entre os países, entre as nações, que vão ser norteadas com elementos, melhor dizendo, com elementos estruturais, né? No contexto aí de interação entre elas. Então, leis internacionais, instituições, como organizações das Nações Unidas, como as alianças entre os países, a aliança da União Europeia, por exemplo, né? Entre associações, entre as frentes internacionais. A gente vai mais entrar a fundo sobre essas questões
né? Então tudo isso é para ir contra a oposição da ideia de domínio, né? Da lei da força, como muitos gostam de colocar, ou simplesmente da suposta ausência de qualquer tipo de ordem internacional, de ordem multi-internacionalizada, né? Essa formulação teórica, estamos ainda na questão teórica, ela vai permitir passos à frente, antever ou até mesmo formular, né, um quadro concreto de desenvolvimento das relações internacionais, né? Então, por exemplo, o que a China está fazendo? Então, essa agremiação, essas associações, essas frentes vão sentar e vão tentar discutir em relação à China e como que elas fazem para que nenhuma outra nação seja das grandes nações, diga-se de passagem, é importante colocar isso, nenhuma outra grande nação seja perca a sua potência internacional, né? Então, essa é uma questão, né, aí das relações internacionais. E aí, seja ela as relações tanto quanto econômica, quanto tanto política ou militar, e política militar, né? É importante te colocar, que vai vir de oposição a esse quadro dessa anarquia internacional, né? Então, é um sistema que vai colocar, de fato, todo mundo dentro do quadradinho e não vai aí criar uma anarquia internacional. Entre exemplos que a gente pode colocar, são, por exemplo, exemplos na Europa, que no século XIX, 19, foi um sistema de estados caracterizados com governo, com modelo multipolar. Que na maior parte do tempo, o sistema internacional ele foi organizado no modelo bipolar, né, de dois. Então, aí, baseado na rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética. Isso lá atrás. Agora, no mundo atual, tende a se organizar de uma forma diferente, de uma forma multipolarizada, né? Dada aí a emergência dos países da União Europeia, dos países da China e diversos outros países emergentes. Por isso é importante a regulamentação e por isso é importante a gente estudar o sistema internacional no todo, né? Bom, quando a gente fala do contexto, então a gente deu um contexto mundializado, mas a aula aqui hoje é para a gente tratar sobre a política externa do Brasil. Quando a gente fala da política externa do Brasil, é importante a gente pontuar algumas questões. Vamos lá. É uma potência emergente, né? Tem aí um vasto recurso natural e uma grande população, uma grande biodiversidade. Princípios de multilateralismo, né, na linha de pacificar, na linha de trazer soluções, de trazer de controvérsias e na não intervenção nos assuntos de outros países. Isso é uma questão muito importante para o Brasil. E tem o mercado comum com o Sul, que é o Mercosul, esse mercado regulamenta, e recentemente com a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, e também tem a diplomacia soft power. Bom, vamos entrar no detalhe, né? Então, a política externa do Brasil, ela vai refletir aí a posição de país como uma potência emergente dentro do território amplo, né? Que detém um território muito amplo, né? De uma economia ainda pujante, uma economia muito forte, já chegou a ser a 7ª economia do mundo, hoje somos aí entre as 20 economias do mundo, né? Que tem aí uma diversidade muito grande de recursos naturais, uma biodiversidade muito grande, né? E uma grande população. Estamos entre o top 10 de maiores populações do mundo, né? E essas características, elas vão dar para a gente a presença do país, que ele vai ser recorrente por essas e outras características, que é um país subdesenvolvido, ou um país explorado, mas que
importante a gente ressaltar a diferença entre um país, porque a gente não cita um país de terceiro mundo, não citamos um país, e a gente cita um país subdesenvolvido e até poderíamos usar um país explorado. Terceiro mundo, porque a determinação de país de primeiro, segundo, terceiro mundo foi determinada a partir da Segunda Guerra Mundial, onde existiam cada vez mais os países do sul, né, do hemisfério sul, seriam os países do terceiro mundo, os países da África, alguns países da Ásia, os países da América do Sul. Né? Ali não tinha política emergente, não tinha economia, enfim. Isso já foi passado, no caso, né? Não tinha estudos, enfim, tudo mais. Já foi algo passado, né? Agora a gente está tratando aí em relação a um país subdesenvolvido, um país que ainda depende de outros países para viver. O país é um país exportador, um país que exporta muito, também importa, mas é um país que exporta muito. A partir disso, vai aí, consequentemente, ser um país de uma economia subdesenvolvida, no caso, né? Então, beleza. E tem uma economia muito internacionalizada, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí diversas relações com países países enormes de potências mundiais, como a China, Estados Unidos, como a Rússia, grandes países europeus. Hoje o Brasil exporta suas matérias-primas para todo mundo, né? Faz parte do comércio internacional da rodada de Doha. É importante ressaltar que é o combate à pobreza de forma das instituições multilaterais das Nações Unidas, né, e do Fundo Monetário FMI, né, do Fundo Monetário Internacional ou FMI. Né. A política interna do Brasil, melhor dizendo, a política externa do Brasil, ela tem aí geralmente sido baseada nos princípios do multilateralismo, né? Multilateralismo que vai aí conversar com diversos outros países, né? Na pacífica solução de controvérsias, né? E de não intervenção nos assuntos de outros países, né? Então, o Brasil ele vai se engajar mais na diplomacia multilateral do que propriamente dito na construção, no embate de disputa territorial, de guerra, né? Por aí vai. E busca participar aí da Organização dos Estados Americanos, das Nações Unidas, tem aumentado cada vez mais aí as suas relações com os países da África, da Ásia, né? Então, esse é o Brasil. Quando a gente coloca, por exemplo, dentro dessa questão do multilateralismo de pacificação, para a gente colocar que o país ele foi líder aí de uma força multinacional, né, de estabilização da ONU no Haiti. Quando teve ali a guerra do Haiti, coisa e tal, o Brasil foi força muito importante nessa pacificação, né? Em vez aí de perseguir prerrogativas unilaterais, né? A política externa ela vem com o objetivo de enfatizar a integração regional, né? Através do Mercosul e da Unasul, né? O Brasil também é empenhado nas cooperações com outras nações de língua portuguesa, através de acordos, de elaborações, de colaborações com o resto do mundo de língua portuguesa. Enfim, tem diversas frentes, né? Está fortemente empenhado também na reconstrução e no desenvolvimento do Timor-Leste, né? Onde o Brasil tem uma forte influência no país, muito poderosa. Bom, os empreendimentos políticos empresariais, militares no Brasil, são complementados pela política comercial do Brasil. Então, a coisa se entrelaça, digamos assim, né? No Brasil, o Ministério das Relações Internacionais, aí, Exteriores e Internacionais, domina a política comercial, né? Fazendo com que os interesses do comércio brasileiro, do mercado nacional aí, possa ser usado na política externa do Brasil também,
né? Por ser um país que exporta muito, utiliza-se essa exportação, esse comércio para questões aí de relações de defesa, relações enfim, de uma política mesmo externa, né? Ou seja, com essas relações aumenta-se a política externa do Brasil com países da América Latina, com países da União Europeia, com países da América do Norte, por aí vai, né? Então, se beneficia aí muito fortemente por esses interesses econômicos, né? Enfim. E as relações com o Oriente Médio, com a Ásia, com a África. Enfim, o país, né, é um país com boas relações. Aí. Quando a gente coloca da diplomacia soft power, a gente está falando que o Brasil aí ele envolve estratégias institucionais, né, como a formação de coalizão de diplomacias para restringir, por exemplo, o poder de grandes potências já estabelecidas. Né? E aí tem dado prioridade, por exemplo, um diálogo político com outros atores globais, como a Índia, a Rússia, a China, né? Na participação internacional dos BRICS, né? Básicos, enfim. Né? Inclusive no BRICS, tem sido aí um país pioneiro dessas movimentações chaves aí, que vai implementando essa política, essa diplomacia mundial aí, né, que a gente tem no nosso planeta. Bom, e aí quando a gente trata sobre a questão do sistema internacional, é importante a gente colocar também a questão da nova ordem mundial no contexto econômico. Porque após a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, o sistema capitalista ele se consolida. Né? E até o presente momento conta aí com a premissa, digamos assim, dos Estados Unidos como a principal potência mundial. Né? Então, como a gente já estudou na outra aula. Então, esse período, chamado de um período multipolar, ele serve para designar as várias potências que dominam a ordem mundial, como Japão, Estados Unidos, as comunidades europeias, França, Alemanha, entre outras, Itália, enfim, e a própria China. Né? E vai unir esse campo multipolar para fazer referência ao papel destacado dos norte-americanos frente aos demais. Ele é também marcado aí por novas perspectivas. Né? Antes, nesse mundo bipolarizado, as corridas armamentistas e espacial, elas ditavam o ritmo frenético de desenvolvimento. Agora, o que ocupa, né? Então a gente tinha aí as corridas espaciais, Estados Unidos, Rússia, União Soviética, China, Índia, Paquistão, por aí vai, né? Agora, o que vai determinar isso hoje é a relação de crescimento social e econômico do país, do território e das nações. É importante salientar qual que é o papel do Brasil nessa nova ordem mundial. Sempre se pautou em transformar o seu comportamento político e econômico. Né? Então, no âmbito aí das transformações, no âmbito político, no regime ditatorial, que foi substituído lá em 1988, entre 64 e 80, e 88, por promulgação da Constituição Federal, por uma democracia presidencialista, a partir daí os governos posteriores adotaram uma política neoliberal, que é uma política que tende a diminuir ao máximo a participação do Estado na economia, na garantia de direitos sociais, nas garantias mínimas de questões básicas, e aí garante com isso o predomínio da iniciativa privada. Né? Inclusive aí em setores muito estratégicos, como a questão de logística, de mineração, de energia, de abastecimento de água e por aí vai. Né? Que o Brasil seguiu aí uma tendência internacional chamado Consenso de Washington, né? Onde os países chamados norte desenvolvidos, os países mais desenvolvidos,
eles pressionam os países, então os países do norte ali, Europa, América do Norte, enfim, ali como Índia e como China, Rússia, pressionam os países do sul, né, do hemisfério sul, os países emergentes, para sim adotar as políticas neoliberais, né? Além aí de uma maior abertura, então é uma coisa rival assim, né? Tipo, ó, vocês vão ter que ser, claro que não é nesse sentido, tá? Vocês vão ter que ser agora neoliberais, agora somos, mas é no sentido, tipo, se vocês não forem nessa nova ordem mundial liberal, é, não vai ter tanta abertura comercial, né? E como eu falei lá atrás, a política externa do Brasil, a política do Brasil externa internamente, é pautada muito pelas relações comerciais com outros países, né? E aí viu-se implementado isso muito fortemente no começo dos anos 2000, né? Bom, é importante a gente colocar aqui que o Brasil ele tem quais são as relações com outros continentes, né? Porque muitas vezes a gente fala Brasil Estados Unidos, Brasil União Europeia e Brasil China, mas o Brasil existe também outras relações. Claro que as maiores ainda são os Estados Unidos, é a China, é a Rússia também, é a União Europeia, né? Mas o Brasil está cada vez mais abrindo esse mercado, e principalmente em relação aí à América Latina, né? Desde que foi estabelecido aí o ALCA, né? Que é a Área de Livre Comércio das Américas, né? Então, por exemplo, aí é uma relação muito boa com os países da América Latina, a fim de que também possam extrair os produtos, possam, de fato, colocar os produtos aí na, na sua área de venda, né? Também entrega também por Pix, também, né? Enfim. Importante, quando a gente fala da América Latina, é que, usando dessa situação aí de esforços, é o estabelecimento do Mercosul, né? Hoje, por exemplo, o país é o país que mais determina as políticas do Mercosul, né? Tem países como Venezuela, Argentina, tem todos os países aí da América do Sul, né? Então, ele estabelece aí uma maior integração com esses países dessa região, né? Próprio BRICS, né? Enfim, o Brasil, ele pode-se dizer que no contexto da nova ordem mundial, ele integra as perspectivas dos países periféricos em busca aí de melhores condições para a promoção do desenvolvimento, para fazer frente às nações do norte, né? Condições essas que são muitas vezes, como é que a gente pode colocar, relações que talvez não dê muito resultados para as pessoas que estão aqui dentro, principalmente pela essa política neoliberal, essa política liberalista. Mas para o comércio lá fora e para a nova ordem mundial, talvez dê muito certo. Bom, e qual que é a relação do país com o continente africano, né? Com o continente africano? Não está apenas restrita ao campo comercial e ao campo econômico. Ele abrange também aí laços históricos de cultura, né? Uma vez aí que esses dois continentes, América do Sul, continente africano, sofreu com o imperialismo europeu, né? O colonialismo, né? E mais de 60% da ajuda, isso é um dado importante, mais de 60% da ajuda do desenvolvimento do Brasil vai para a África, vai para o continente africano, né? Hoje, por exemplo, o Brasil ele integra aí as organizações internacionais com diversos países africanos, né? Principalmente os países de língua portuguesa, que vai reunir aí países como Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, né? E essa ajuda desses países aí sai 80% do Brasil, inclusive, né? Então, a importância do Brasil aí para essa cooperação aí dos continentes africanos, né? Claro, ainda tem ali uma integração com os países aí que fazem, entre aspas, uma fronteira com o Oceano Atlântico, né? Enfim,
como também a Costa do Marfim, entre outros, Senegal, entre outros países aí também, né? Já a relação com a América Latina é uma relação que durante a última década, né, o Brasil não tinha um olhar muito grande para a América Latina, mas começou a ter com a avanço da última década, né, foi estabelecendo aí o Brasil foi estabelecendo como o principal país da América Latina, da América do Sul, né, uma potência regional, por diversas questões territoriais, climáticas, econômicas, populacionais e por aí vai, né? Então, tradicionalmente, o Brasil, nesse último período, tem sido aí um líder na comunidade, né? E que vem desempenhando um papel muito importante nos esforços de segurança coletiva, na cooperação econômica, né? Na política externa, enfim. Então, o Brasil aí vem se tornando aí com seus vizinhos sul-americanos, vem fortalecendo cada vez mais os organismos regionais, né? Enfim, o próprio Mercosul é fundamental para a gente entender um pouco dessas relações com os países da América do Sul e da América Latina, né? Servem também, quando a gente fala desses fóruns, dessas frentes como o Mercosul, o Nassau, é importante a gente colocar e pontuar que, quando o Brasil se coloca à disposição disso, à frente disso, ele se coloca aí para demonstrar quem é verdadeiramente a liderança regional, digamos assim, né? E que vai desenvolvendo aí um consenso das suas posições em relação às questões regionais e questões globais, inclusive, né? Então, a linha de frente da América Latina, da América do Sul, né? Enfim, é isso. Agora eu vou parar aqui rapidinho a minha tela e a gente vai tentar fazer aí um exercício. Um momentinho. Bom, quando a gente fala aí de exercícios, né, é importante a gente entender, trazer, né, para a própria aula, trazer aí para o nosso cotidiano, enfim, em geral, o que é importante, né? Então, a gente tem como importância, que é o objetivo maior aí, que era trazer um pouco do mercado internacional, agenda externa na área do Brasil, né? Analisar, estabelecer as diferentes estruturas socioeconômicas, os cenários internacionais, né? A relação dos países, do país com a América do Sul, com o continente africano, né? E por aí vai. Então, vamos lá para o exercício, tá? Eu vou ditar aqui. A organização do espaço do território nacional, assim como as relações de produção, tem como manifestação a condição do sistema social e político, que, por fim, comanda as relações de produção socioespaciais no território. Aí a pergunta é, nesse sentido, é correto afirmar que a organização do espaço territorial brasileiro, para ser compreendida, requer a atenção tanto do processo de ampliação do sistema capitalista internacional, em sua maior difusão, quanto das especificidades do sistema da formação social. Toda e qualquer alteração das formas de independência que o poder latino-americano conhece, essa é a alternativa B, estão conectadas a descobrir os laços historicamente construídos, porém a obediência econômica se mantém. Na C, o desenvolvimento nacional e econômico, desenvolvimento nacional e econômico e social também teve a sua origem na colonização e vigora até os dias atuais. Alternativa D. O Brasil obtém o seu desenvolvimento a partir devido à consequência direta das características latino-americanas, de histórias e de características sociais, do cerne primitivo das suas populações. A alternativa E. O território nacional está formado por uma sociedade constituída por maioria com um alto poder econômico e uma minoria de baixo poder aquisitivo. Bom, então, para a gente definir aí de fato como é que se organiza o espaço territorial,
né? Quais são as suas relações de produção, o que está se manifestando, a gente precisa aí entender o que está por trás dessa relação de produção socioespacial e territorial, né? No caso, a gente vai direto para a alternativa A, que ela vai aqui. A organização do espaço territorial brasileiro, para ser compreendida, requer atenção tanto do processo de ampliação do sistema capitalista, sistema que eu já tinha dito aqui desde a nova ordem mundial, com a queda do Muro de Berlim, da Segunda Guerra Mundial, do capitalismo internacional, em sua maior difusão das especificidades do sistema de formação social. Bom, quando a gente fala de que tem que definir, né, então a alternativa A é a correta, definir o que de fato é o processo de desenvolvimento e associar ao crescimento do sistema capitalista internacional, no qual o país está inserido, um capitalismo de país subdesenvolvido e de baixo e abaixo das principais potências mundiais. Com isso faz com que o Brasil aí tenha essa abaixo dessas potências mundiais. Enfim, essa foi um pouco da aula foi a aula sobre o Brasil e o sistema internacional. E até a próxima.